Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha pelo meu desafio EAD. Hoje a matéria é Direito Processual Penal Militar. Como eu combinei com você na aula passada, eu vou intercalar penal militar e processo penal militar. Veja bem, temos 6 questões de direito processual penal militar. É um peso relevante na sua prova. Combinando penal militar e processo penal militar, temos um total de 12 questões. Então hoje vamos trabalhar os tópicos 1 e 2 do seu edital de Direito Processual Penal Militar. Quais são, Lucas? Aplicação da Lei Processual Penal Militar e Polícia Judiciária Militar. Só que antes de eu começar propriamente a te explicar essa vertente do direito, deixa eu te apresentar um pouquinho como é que funciona a ideia, a base, o que propriamente é isso. Vem comigo aqui para o quadro rapidamente, presta atenção. Amigo, agora você vai ter uma ideia bem tranquila do que é. Por quê, Lucas? Primeira coisa, não podemos confundir as matérias. Uma coisa é direito penal militar, é o que chamamos de direito material. Ele vai tratar sobre penas e sobre crime, vai me falar qual é o crime e qual é a pena. O direito processual penal militar, ele vai tratar especificamente sobre o procedimento, sobre a investigação, sobre o processamento do crime em si. Eu vou falar de inquérito policial, vou falar de ação penal, vou falar de competência, vou falar de provas cautelares, prisão, medidas e buscas assecuratórias. Então, olha para mim, presta atenção. O direito processual penal militar, ele é uma matéria que trata do procedimento. Ele é uma matéria que trata do processo em si. Aqui eu vou abordar coisas como inquérito policial militar, coisas como ação penal. Aqui eu vou abordar coisas como competência. Aqui eu vou tratar de temas afetos ao processo e ao procedimento, à investigação e à punibilidade dos crimes, tranquilo? Aqui eu vou focar especificamente nos meandros do procedimento. Eu vou te explicar os prazos, eu vou te explicar o cabimento, eu vou te explicar os recursos cabíveis, eu vou te explicar tudo aquilo que pode cair na sua prova. Então não se preocupe, tá? É uma matéria tranquila. Em questão de conteúdo, veio muito pequeno, não está um conteúdo extenso e principalmente, senhores, é perfeitamente plausível e possível fechar esta matéria. A aula de hoje vamos falar de 2 temas: aplicação da lei processual e vamos falar também da Polícia Judiciária Militar, a nossa querida PJM. Como é que é o estudo, Lucas? O estudo reverso. Questões, conteúdo, conteúdo, questões. Só que eu vou primeiro te apresentar os artigos principais, eu vou te dar a demanda, eu vou te dar a explicação e depois disso a gente vai trabalhar um pouquinho dentro das questões. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Pegue seu material, venha comigo, preste atenção para a gente gabaritar essa parte da matéria. Vamos lá? Beleza, beleza, beleza. Presta atenção. Olha aqui, ó. Código de Processo Militar, livro 1, capítulo único, da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação. Primeira coisa, ele começa com as fontes do direito judiciário militar. Ele vai falar, olha, de onde é que vem a interpretação, o que é que eu vou ter como base para isso. E o artigo 1 é bem claro. Olha comigo. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra. Primeira observação para você. O CPPM, o Código de Processo Militar, é aplicável tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Ah, meu Deus, estourou uma guerra, começou confusão, calamidade, virou o giraia, tocou o zara, virou o escambau do avesso. O CPPM vai se manter em vigência. Ele vai manter o vigor. Ele vai ser aplicado para crimes militares em tempo de paz e para crimes militares em tempo de guerra. Salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. A doutrina moderna me ensina que essa parte, falando de legislação especial, não teria sido recepcionada pela CF, porque criaria uma lei de excesso.
Porque, veja bem, pensa comigo, o CPPM, se você for dar uma boa estudada, ele é anterior à Constituição Federal de 88, tanto que ele é um decreto-lei, é uma forma de lei que nem mais é utilizada no nosso atual sistema legislativo. O que isso quer dizer, Lucas? Ele foi recepcionado, porém existem partes ou artigos ou partes do texto legal que são consideradas inconstitucionais, não recepcionadas, por irem de encontro à Constituição Federal de 88. E uma dessas partes é exatamente essa aqui, ó. Salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Perfeito? Tranquilo? Qual é a regra? Ele é aplicável em todo o território nacional, em tempo de paz, em tempo de guerra, e é ele que vai regular o processamento dos crimes militares. Vamos lá. Divergência de normas. Isso aqui cai em prova? Não, meu amigo, despenca. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Como assim, Lucas? Levanta a cabeça, olha para mim, presta atenção, larga essa caneta, pelo amor de Deus, olha para mim. Amigo, em conflito de normas, veja bem, eu tenho de um lado o Código de Processo Penal Militar e de outro lado o direito internacional, normas de direito internacional. Quando houver esse conflito de interesses entre a norma internacional e o CPPM, a norma internacional vai sobrepujar, vai prevalecer sobre o direito processual penal militar. Memorize isso. No conflito entre o CPPM e o direito internacional, o direito internacional vai o que? Vai sobrepujar. Olha aqui comigo. Normas, convenção ou tratado do signatário. Como é que fica, Lucas? Fica aqui, ó. O direito internacional, ele sobrepuja o direito processual penal militar. É assim que fica. É assim que vai ser. Beleza? Tranquilo? Lembre disso, por favor. Aplicação subsidiária. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste Código aos processos regidos em leis especiais. Como assim, meu amigo? Ora, se eu tenho um crime militar que é regulado em uma lei especial, uma lei fora do Código Penal Militar, eu vou aplicar como via de regra as regras, o ordenamento, as formas de processo e procedimento do Código de Processo Penal Militar. Então, vai ter uma aplicação subsidiária. Ele vai complementar a norma especial como forma de garantir a melhor eficácia ou efetividade da normativa jurídica. Beleza? Tranquilo. Se interessa aqui, ó, aplicação de natureza subsidiária. Artigo 2º, interpretação literal. A lei de procedimento militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Para você que não é da área do direito, nós temos o fenômeno da interpretação da lei. O que é esse fenômeno, Lucas? É basicamente um fenômeno que me fala bem assim: a lei deve ser interpretada e eu tenho várias formas de interpretação: a gramatical, a restritiva, a extensiva. Eu tenho formas diferentes de interpretar a lei. E o CPPM, ele trouxe uma coisa muito interessante. Ele foi expresso em dizer que a Lei de Processo Penal Militar, o CPPM, tem que ser interpretado de maneira literal. O que isso quer dizer, Lucas? O CPPM adotou a interpretação gramatical. É para você ler e fazer conforme está lá escrito. Não cabe a você ou qualquer outra pessoa ter interpretação diversa ou distinta. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? Vem comigo. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Ora, se eu utilizo um termo técnico do meio militar, um termo ligado diretamente ao direito penal militar, ao processo penal militar, eu tenho que entender ele da forma como ele foi previsto na acepção penal militar, salvo quando eu diretamente, quando evidentemente for utilizado com outra significação ou com outro formato ou de outra maneira.
Mas a regra, olha para mim, presta atenção, a regra é a interpretação literal, beleza? Tranquilo? Que o trabalhador também pode chamar de interpretação gramatical do texto legal. Eu vou interpretar aquilo que está escrito. Eu não vou nem além, nem aquém. Eu vou dentro das 4 linhas. Interpretação extensiva ou restritiva. Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva quando for manifesto no primeiro caso que a expressão da lei é mais estrita. Primeiro caso que é, Lucas? Extensiva. E no segundo caso, que é mais ampla do que sua intenção. O segundo caso é a restritiva. Lucas, o que isso quer dizer basicamente? A regra é a interpretação literal. Porém, excepcionalmente, todavia, mais, se a lei demonstrar ter ido aquém do que ela queria falar, ela foi mais restrita, eu posso usar o que? Uma ação extensiva, posso ir além do que a lei falou. Ou, se a lei falou mais do que desejava, mais do que queria, eu vou fazer o que? Uma interpretação restritiva. Eu vou restringir o alcance, eu vou restringir a eficácia da lei. Bora para o quadro que eu vou te mostrar agora para você não errar na sua prova. Vem comigo. Preste atenção. Quanto a interpretação da lei penal, eu tenho uma regra geral. A regra geral é que a interpretação é o quê? Literal, gramatical, processual, penal. Processual, ela é o quê? Literal, ela é gramatical. Aquilo que está na lei é o que está valendo. Eu tenho de maneira excepcional, eu tenho como exceção 2 modalidades de interpretação. Quais são, Lucas? A extensiva e a restritiva. Eu vou usar a extensiva quando a lei falar menos do que ela deseja. Quando a lei o quê? Falar menos do que ela efetivamente queria. E eu vou usar a restritiva quando a lei falar mais do que ela queria, mais do que ela desejava. Regra: interpretação literal ou gramatical, excepcionalmente extensiva, quando a lei falar menos do que desejava, e restritiva quando a lei falar mais do que ela desejava. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Vai cair na tua prova, presta atenção. Sai de lá e vem comigo. Parágrafo 2º. Casos de inadmissibilidade da extensão da interpretação. Olha aqui, ó. Caso de inadmissibilidade de interpretação não literal. Parágrafo 2º. Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações. Qual, Lucas? Extensiva e restritiva. As exceções, quando cercear a defesa pessoal do acusado, prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou de desvirtuar a natureza. C. Desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Então, eu tenho 3 exceções legais: a interpretação restritiva e a extensiva. Como assim? Casos em que não será permitido, em que não será possível você interpretar além da literalidade da lei. E a lei foi bem clara. Ela tratou de 3 pontos principais: defesa, processo e acusação. Então, se trouxer prejuízo à defesa, ao processo ou à acusação, a interpretação extensiva ou restritiva é proibida. Você tem que obrigatoriamente, de maneira compulsória, usar a interpretação literal. Lucas, peraí.
Agora tocou Zara, bateu Biafra, voar, voar, subir, subir, ir aonde for. Meu amigo, deixa eu te ajudar, presta atenção. É só você lembrar que se trouxer prejuízo à defesa, prejuízo ao processo ou à acusação, é vedada, é proibida a interpretação extensiva ou restritiva. Ela tem que ser o quê? Literalmente a interpretação gramatical ou literal. Como é que eu vou lembrar, Lucas? Olha aqui, ó. Cadê você? Ó, não pode. Em que caso, Lucas? Em caso de PAD. Prejuízo ao processo, a acusação ou a defesa. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Isso aí. Não pode em caso de PAD. Processo, acusação ou defesa. Deixa eu despoluir um pouquinho a sua tela, tá? Eu dei uma riscada bonita. Pronto, estou despoluindo sua tela. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Suprimento dos casos omissos. Como assim, Lucas? Primeira coisa, o que é uma omissão? Omissão é quando a lei deixa de falar algo. É quando a lei deixa de mostrar aquilo que realmente falta. Olha, eu estou lá estudando um artigo sobre inquérito policial militar e percebo que faltou alguma coisa, que a lei foi omissa quanto a alguma situação hipotética ou específica. E essa omissão ela tem que ser suprida. Tu não pode deixar sem resposta a pessoa. Tu tem que dar um jeito de responder algo para o que te foi questionado. E o CPPM, ele traz esse suprimento de uma maneira bem tranquila. Ele usa fontes para suprir essa omissão. Ele usa fontes para suprir essa falta de palavras ou falta de texto legal. E olha quais são as fontes, presta atenção. Suprimento dos casos omissos. Os casos omissos neste código serão supridos. Letra A. Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo do processo penal militar. Primeiro ponto. Se eu tiver ausência, se eu tiver falta de informação no processo penal militar, eu vou me valer de qual, Lucas? Do CPP, Código de Processo Penal Comum. Só que tem uma ressalva bem grande. Essa utilização não pode trazer prejuízo ao processo penal militar. Como assim, Lucas? Vou te explicar uma coisa bem básica. Você, meu futuro oficial, você, meu futuro tenente, capitão, major, tenente coronel, você, meu futuro comandante-geral da polícia, você aí que daqui a uns tempos vai estar comandando toda a cidade, blitz, todo tipo de operação, você que daqui a algum tempo vai ser a máquina do mal de prender diversos criminosos nesse nosso Amapá, você que vai ser quase o Batman, o Capitão América praticamente, pô. Você que vai ser essa pessoa que vai mudar o Brasil, você vai estar sempre sob dois pilares básicos do direito penal militar. Do direito penal, processual penal militar. Do direito militar. Hierarquia e disciplina. São os pilares básicos. São as pilastras do militarismo. Hierarquia e disciplina. E veja bem, é exatamente isso que ele quer dizer. Quando ele fala em índole processual militar, ele está se referindo a essas duas criancinhas aqui chamadas hierarquia e disciplina. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Vamos comigo. Letra B é a jurisprudência. C, pelos usos e costumes militares. Como assim, Lucas? Ora, é os usos da caserna, é o costume da caserna, é o costume do meio militar. Lucas, espera aí, o que é um costume propriamente? Costume é uma fonte do direito, é uma fonte indireta, é uma fonte mediata. O costume é algo referente ao convívio, à comunidade, ao que é habitual naquele meio, algo que se vê de maneira comum. E aqui vai uma grande sacada para você, amigo. O costume ele é variável conforme a localidade, conforme a comunidade. O que é um hábito aqui não é um hábito no meio militar. O que é um hábito aqui no Amapá não é um hábito lá em Santa Catarina. O que é um hábito nosso não é um hábito deles. Exemplo, lá no direito penal, no Código Penal Comum,
você tem o furto qualificado quando for praticado durante o repouso noturno. O que isso quer dizer, Lucas, basicamente? Basicamente, isso quer me dizer que se o furto for praticado durante o chamado repouso noturno, a gente terá uma pena um pouco maior, um pouco elevada. Perfeito? Perfeito. Só que o que é repouso noturno? Aí eu te pergunto, repouso noturno, aqui onde a gente está, é a mesma coisa que no interior da cidade? Hoje em dia, você é estudante aí, concurseiro, você é uma pessoa que é uma pessoa concurseiro sofrido. Você é estudante. Que hora você acorda para estudar? 5h30? 6 horas? 6h30? 7 horas? Não sei. E que hora você vai dormir geralmente? 10h30? 11 horas? Meia-noite? Então eu posso falar que aqui pra gente repouso noturno é aquele que ocorre quando, Lucas? Vou botar das 23 às 6 da manhã. Mas e no interior? É a mesma coisa? Tem o mesmo costume? Não. No interior, meu amigo, quando o sol baixa, que as galinhas vão dormir, o cara vai dormir junto. Vai dormir 7 horas da noite, no máximo 8 horas, tá tudo escuro já. Quando é 4, 5 da manhã, meu irmão, o cara tá de pé já roçando e virando giraia na roça, meu irmão. Então veja bem, costumes, usos e costumes militares são fontes para suprir casos omissos. Letra D. Princípios gerais do direito. Como assim, Lucas? Princípios que se aplicam ao direito como um todo, princípios da lei, legalidade, princípios que envolvem a lei, que envolvem o direito, tá entendendo? Lucas, vem cá. Aí você me falou e tá faltando um deles. Qual, Lucas, tá faltando? Tá faltando a nossa querida e chamada analogia. Olha comigo. Já te falei de qual, Lucas? Do CPP comum. Já te falei de usos e costumes militares. Já te falei da jurisprudência. Da nossa querida jurisprudência. Vou te falar agora da nossa querida analogia. Lucas, fala para mim o que é analogia. Analogia para você, meu amigo, é você utilizar um caso similar para suprir uma lacuna da lei. Como assim, Lucas? A lei prevê uma conduta. A lei prevê uma situação em específica. Vamos dizer, a lei fala que X é crime. Só que eu não pratiquei X, eu pratiquei Y. Ora, a lei não prevê Y. A lei não me fala o que é Y. A lei não estipula para mim o que é Y. Então eu, Lucas, se eu tiver uma outra fonte normativa, se eu tiver uma outra fonte legal, que eu possa emprestar um caso similar, que eu possa utilizar uma fonte similar para suprir essa lacuna da lei, é o que eu vou chamar de analogia. Então, analogia é você utilizar fontes que tenham verossimilhança, casos parecidos, casos aproximados, como forma de quê, Lucas? De suprir essa omissão legislativa. Perfeito? Tranquilo, sem estresse, beleza? Olha para mim, presta atenção, olha como é que funciona. Olha aqui, ó, direito e, por fim, analogia. Beleza? Tranquilo? Todo mundo junto? Para fechar, para voltar, artigo 4º. Aplicação no tempo e no espaço. Artigo 4º. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código. Inciso 1. Em tempo de paz. Letra A. Em todo o território nacional. Então, o CPPM, o Código de Proteção Militar, adotou a territorialidade. Como assim?
A lei é territorial, é aplicável em todo o território nacional. Só que lembra o que eu te falei no início da aula. Quando houver conflito com tratados, regras e convenções internacionais, eu aplico o quê? O direito internacional. Letra B. Fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Extraterritorialidade é aplicável fora do Brasil, quando for crime que atente contra a segurança nacional, contra as instituições militares, ainda que o agente seja julgado no estrangeiro. Isso aqui é o que, Lucas? Extraterritorialidade. Letra C. Fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da Força Militar Brasileira ou em ligação com esta de Força Militar Estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial. Eu tenho uma base do Exército Brasileiro fora do Brasil. Pô, tá tendo um conflito, alguma coisa. O EB foi remanejado, foi utilizado e montou uma base em um campo fora do Brasil. Sei lá, Argentina, França, Inglaterra, fora do país. Lá naquela base, lá entre aqueles militares brasileiros, ou veja bem como você falou, ou estrangeiros, olha aqui, ó, que tenham ligação com o Exército Brasileiro, eu vou aplicar o direito processual penal militar. A bordo de navios ou quaisquer outras embarcações e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente. O que é isso, Lucas? Território nacional por extensão. Embarcações ou aeronaves, sejam de propriedade privada, que estejam fora do território nacional, mas sejam militarmente comandadas, como assim, Lucas? Estão sendo comandadas por militares, utilizadas com fins militares, eu vou aplicar o direito processual penal militar. Isso aqui é o que eu vou chamar de território nacional por extensão. Beleza? A bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à ação militar e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Amigo, veja bem, aqui eu tenho território nacional por extensão ainda, só que mudou a figura. Aqui é uma embarcação estrangeira aportada ou aterrissada em território nacional sujeito à administração das instituições militares. Vamos dizer que eu tenho um avião francês estacionado em pouso lá no Exército Brasileiro, ou um navio inglês aportado no porto da Marinha Brasileira. É um local sujeito à administração militar. Só que, veja bem, esse primeiro é o critério territorial. Veja bem, o primeiro critério é o quê? Territorial. Lugar sujeito à administração militar. Só que eu tenho também um critério material. Não é qualquer infração, não é qualquer briga de convés que vai gerar o direito penal militar. Olha aqui, ó. E a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Não é qualquer infração. Eu tenho que ofender instituições militares, Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou atentar contra a segurança nacional. Não é um cara dando um tapa na cara do outro dentro do navio que vai ser crime militar. Então, olha só, critério territorial e critério o quê? Material, ligado a matéria. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Tempo de guerra. 2. Em tempo de guerra, aos mesmos casos previstos para o tempo de paz, tudo lá de cima. B. Em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira ou estrangeira que lhe seja aliada, ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional
ou ao bom êxito daquelas operações. Começou uma guerra. Brasil e Guiana Francesa. Nós vamos invadir a Guiana. A gente chega na Guiana e monta um acampamento de missão, monta um acampamento de base. Naquele acampamento de missão, naquele acampamento de base, o CPPM é o que? Aplicável. Onde houver operação militar brasileira em tempo de guerra, onde houver base militar em tempo de guerra, onde houver missão militar em tempo de guerra, eu aplico o Código de Processo Penal Militar Brasileiro. E letra C, em território estrangeiro militarmente ocupado. Invadimos e tomamos a Guiana Francesa. A gente invadiu, conseguiu, venceu a guerra. A partir de hoje não é mais Guiana Francesa, é Guiana Mapaense. Vai todo mundo falar português, torcer pro trem e tomar água de coco aqui na praça. A partir de agora mudou a parada. Aquele local é território militarmente ocupado. Em tempo de guerra, se ocorrer um crime, eu vou aplicar o que, Lucas? O Código de Processo Penal Militar em tempos de guerra. Beleza? Tranquilo? Sem estresse, tudo bem? Perfeito. Artigo 5º. Aplicação intertemporal. As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos no artigo 711, os finais, e sem prejuízo da validade das realizadas sob a visão da lei anterior. Opa, Lucas, como assim? O que está me dizendo? Eu estou te dizendo que o CPPM adotou uma coisa que a gente chama de preservação ou isolamento dos atos. O CPPM é aplicável de maneira imediata, da sua vigência para frente. No momento que a lei processual penal militar entrar em vigência, ela tem aplicabilidade imediata. Publicou, entrou em vigência, é aplicável aos processos em andamento. Porém, essa mesma lei não pode causar prejuízo à validade de outros atos, algo que já fora praticado. Veja bem, se eu já pratiquei um ato processual anterior à lei, essa mesma lei não pode voltar e trazer prejuízo para esse ato. Olha comigo, vem para o quadro, presta atenção. Presta atenção, olha para mim. Aqui está o nosso querido processo. Aqui está o nosso processo. Ele está sendo regulado pela lei X, a lei que está em vigência. E foram praticados diversos atos. Ato 1, oitiva, coleta de provas, inquérito policial militar. Foram praticados diversos e vários atos do meio processual penal militar. Veja bem, ato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando está bem no meio do processo, está no andamento, na linha temporal, sai uma nova lei, a lei Y, e fala bem assim: agora o processo mudou, o procedimento mudou, houve alteração do procedimento. O que vai acontecer? Essa nova lei vai ter validade para atos futuros. Para atos futuros. É aplicável de maneira imediata, porém para atos futuros. O que isso quer dizer, Lucas? Os atos praticados sob a vigência da lei anterior, veja bem, a lei X, essa aqui, eles são o quê? Válidos. Eles são o quê? Preservados. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Perfeito? Beleza, beleza, beleza. Então, eu tenho preservação dos atos. Eu tenho um direito que vai preservar atos anteriores. Ele vai isolar atos passados
e aplicar a lei nova para fatos futuros a partir da sua vigência. Vem comigo, presta atenção, vamos lá. Beleza, beleza, beleza? Vem comigo. Sem prejuízo da validade dos atos realizados, solvência da lei anterior. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Vamos lá. Aplicação à Justiça Militar Estadual. Artigo 6º. Obedecerão às normas processuais previstas neste Código, do que forem aplicáveis, salvo quanto à organização da Justiça, aos recursos e à execução da sentença, os processos da Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar, a que responderem os oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares. O que isso quer dizer, basicamente, Lucas? O CPPM é aplicável tanto a nível federal, União, quanto a nível estadual. Tanto a nível de Exército, Marinha Aeronáutica, quanto a nível de Polícia e Bombeiro Militar. Vou te falar uma coisa. Você, meu futuro, meu querido oficial da Polícia e do Bombeiro, você, meu amigo, vai estar sujeito ao CPPM. Você vai investigar processos, você vai investigar crimes militares por meio do inquérito policial militar. E esse inquérito está disciplinado no Código de Processo Penal Militar. Então, ele tem total e plena aplicabilidade às polícias e bombeiros militares estaduais. Você, quanto oficial, você vai ter a atribuição de investigação. Você vai ter o que eu chamo bem aqui, ó, na frente vai ser o que? A nossa Polícia Judiciária Militar. É isso que eu estou te falando. Então, a lei vale tanto para o nível federal quanto para o nível estadual. Vamos agora ver o nosso querido, o nosso básico questionáriozinho da Lei Processual Penal Militar. Veja bem, veja comigo. Lucas, qual é a ideia aqui? Como é que vai funcionar basicamente? Aqui na Lei Processual Penal Militar, a gente vai estudar agora referente ao nosso questionário, as nossas queridas questões. Beleza, beleza, beleza. Vamos às nossas queridas questões, que você tem um material aí comigo. Vamos começar. Só que me permita primeiro te dar uma dica. Só um minutinho, só uma dica, só um minutinho. Tranquilo, sem estresse. É que eu trouxe um assistente de palco hoje comigo, essa assistente de palco ela é meio alterada de vez em quando, eu tenho que dar dando uma olhada nela. Senhores, aí comigo na sua postura de direito processual penal militar, as questões tudo que a gente acabou de ver, a gente vai botar em prática agora. Vem comigo, presta atenção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sebrasp 2025, questão desse ano, beleza? Do STM, pelo Tribunal Militar. A respeito da Lei Processual Penal Militar e de sua aplicação, bem como do inquérito policial militar e da ação penal militar, julgue o item a seguir. As disposições do CPM são aplicáveis tanto em tempo de guerra como em tempo de paz. Certo ou errado? Gabarito, certo. Lembra que eu te falei, não me interessa, parceiro, se eu estou em guerra ou se eu estou em paz.
o direito processual penal militar brasileiro é aplicável tanto na paz quanto no caos. Vamos lá. A respeito da Lei Processual Penal Militar e de sua aplicação, bem como do inquérito policial militar e da ação penal militar, julgo item a seguir. O CPPM não se aplica a civis, mesmo que envolvidos em crimes militares. Oi? Quando foi que eu falei isso? Quando foi que eu te falei que o civil está fora? Se você for lá no Código Penal Militar, artigo 9º, inciso 3, você vai ter crimes militares em que o civil, inclusive, é autor da conduta. Você pode ter crimes militares em que o civil é partícipe ou coautor. E nesses casos, sim, o civil vai estar sujeito ao Código Penal Militar. Ele vai estar incluído, ele vai estar em curso no que o CPPM prevê, no que o direito processual penal militar prevê e me ensina. Então, o civil, sim, pode responder dentro do direito processual penal militar e não tem qualquer óbice legal a tal situação. Só lembra de uma coisa que eu não te falei, mas na nossa próxima aula eu vou te dar um toque. O civil não responde perante a Justiça Militar Estadual. O civil, ele responde somente perante a Justiça Militar da União. Beleza? Civil não responde perante a Justiça Militar Estadual. Lembra disso, por favor, pelo amor de Deus, que vai cair na tua prova. Vai ser a questão 37, gabarito vai ser letra B. Não se aplica a civis? Está errado. Está errado, meu caro, meu perclaro aluno. 4. Vamos aqui logo. O Código de Processo Penal Militar é aplicável aos militares das Forças Armadas e aos membros das polícias militares dos estados. Acabei de falar isso, certo, certíssimo, mais certo do que isso, impossível. Tanto é aplicável ao EMA, Exército Marinha Aeronáutica, quanto a policiais e bombeiros militares. Gabarito está? Certo. Quinta questão, vamos lá aqui para baixo. Serão aplicadas as normas do CPPM a bordo de navios de propriedade privada, independentemente de onde se encontrem, desde que estejam sob comando militar ou militarmente ocupados por ordem de autoridade militar competente. Opa, tá lindo! Território nacional por extensão. Embarcação ou de propriedade privada fora do Brasil que esteja sob ordem de autoridade militar competente é território nacional por extensão. E se é território nacional por extensão, eu aplico o Código de Processo Penal Militar. Gabarito certo. Sexta, se houver conflito no caso concreto entre as normas do CPPM e as de direito internacional constantes de convenção ou tratado que o Brasil seja signatário, será aplicado o CPPM. Foi isso que eu te falei? Quando eu tenho conflito entre direito internacional e direito processual penal militar, quem que sobrepõe? Quem sobrepuja? Quem é que vai ter vantagem? O direito internacional. O CPPM é claro, expresso e inequívoco. Lembra? Interpretação literal ou gramatical. É aquilo que a lei fala, não tem margem para interpretação. Amigo, no conflito entre normas de direito internacional e o CPPM, o direito internacional vai sobrepor o CPPM. Beleza? Tranquilo? Então, aqui está errado. Não é o CPPM. Será aplicado o direito internacional. Gabarito? Errado. Sétima questão. Com base na Lei Processual Militar, e sua aplicação, assinale a afirmativa incorreta. Os casos omissos no CPPM serão supridos pela legislação de processo penal comum, certo? Lembra? CPP comum. Quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Correto, hierarquia e disciplina.
Pela jurisprudência, lembra? Tribunais superiores, certo. Uso dos militares, certo. Princípio de direito, certo. E pela analogia, certo. Tá tudo certo, não é a nossa. B. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenções ou tratado de direito de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Beleza. Direito internacional vai prevalecer sobre o quê? Sobre o processo penal. Está correto, não é essa. Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva quando for manifesto no primeiro caso, qual é a extensiva, que a expressão da lei é mais ampla. Extensiva é quando ela é mais ampla ou mais restrita? É quando ela falou mais ou menos? Ora, se a interpretação é extensiva, é porque a lei falou menos do que ela queria. Então, ela não é mais ampla, como fala a alternativa. Ela é mais restrita. Ela falou menos do que ela desejava ou almejava. E no segundo, que é mais restrita do que sua intenção. O segundo, cadê? É a restritiva. Ele fez o quê? Trocou. Ele inverteu. Ele jogou o conceito de uma para outra. Olha para mim, presta atenção. Interpretação, regra geral, literal ou gramatical. Exceção, interpretação extensiva, quando a lei falar menos do que ela queria. Outra exceção, interpretação restritiva, quando a lei falar mais do que ela queria. Exceção da exceção, não cabe restritiva e extensiva. Não cabe restritiva e extensiva quando trouxer cerceamento de defesa, atrapalhar a marcha natural do processo ou alterar, prejudicar a acusação. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Um minutinho. Filha. Minha assistente está alterada, a minha assistente está alterada, ela não está satisfeita mais com o desenho, ela quer destruir, ela quer ativar o modo Megazord e quer sair derrubando as coisas. Eu não posso deixar que isso aconteça, porque eu sou um mero professor e eu não tenho orçamento. Beleza, beleza, beleza? Então veja bem, a letra C está incorreta. Letra D. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe foi estritamente aplicável. Lindo, perfeito, maravilhoso, encaixado e magnânimo. Está conforme a letra da lei, como a gente falou de direito, está ipsiliteris. Letra E. A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal, gramatical de suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Lindo, perfeito, encaixado, maravilhoso. A gente falou disso e mais bonito que isso, impossível. Então, o nosso erro é a letra C, gabarito é a nossa querida letra C. Oitava questão. De acordo com o CPPM, análise assertiva. Conforme expressamente previsto na referida norma, os casos omissos neste código serão supridos, exceto, ele quer a errada. O que supre, Lucas, CPPM? Analogia, CPP comum, princípios de direito, jurisprudência. Tá lembrado? Tá lembrado? Tá lembrado? Usos e costumes do direito penal militar. Então vamos lá. Pela legislação de processo penal comum, tá certo? Quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole de processo penal militar. Beleza. Pela jurisprudência, tá o quê? Correta. Usos e costumes militares, tá o quê? Correta. Princípios gerais de direito, tá o quê? Correta. Letra E, pela doutrina. Eu te falei em algum momento que a doutrina vai suprir?
Em algum momento, tu viu de falar que a doutrina vai suprir o costume militar? Em algum momento, tu viu isso? Em algum momento, tu viu citar, falar, imaginar a palavra doutrina? Jamais, né? Jamais, jamais, jamais. O que foi que faltou, Lucas, aqui? Faltou a nossa querida analogia. Faltou a analogia como forma de suprir os casos omissos do direito processual penal militar. Nona questão. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, apenas em tempo de paz, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. O processo penal militar apenas em tempo de paz? É somente em tempo de paz? Tão somente em tempo de paz? Lembra, é em tempo de paz ou em tempo de guerra. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas, quais o CPPM e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja, prevalecendo as primeiras, o CPPM vai sobrepor o internacional? É o contrário. O internacional o quê? Sobrepõe o CPPM. Errado. Aplicam-se subsidiariamente as normas de código aos processos regulados em leis especiais. Letra C, o Gabriel, eu te falei, meu amigo. Eu tenho um crime de uma lei especial cometido por um militar, enquadrado como crime militar, eu vou aplicar o CPPM. Porque, apesar de ser uma lei fora do CPM, do penal militar, ela vai ser enquadrada como crime militar. Por se enquadrar onde, Lucas? No artigo 9º, lá do Código Penal Militar. E se enquadra no artigo 9º do CPM, é crime militar. Se é crime militar e previsto em leis especiais, eu vou aplicar o direito processual penal militar. Então aqui está perfeito. A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal, beleza? Suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial. Até aí está tranquilo. Ainda que evidentemente empregados com outra significação. Foi isso que eu te falei no começo da aula? Eu te falei isso, tem certeza? Eu te falei que termos técnicos têm que ser entendidos conforme foram empregados. Agora, se houver sentido especial, acepção especial, eu vou entender segundo a acepção ou o sentido especial em que ele foi empregado, e não segundo o que a minha cabeça manda. Letra E. Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva quando for manifesto, no segundo caso, que a expressão da lei é mais estrita. Opa! Segundo caso, mais estrito? Não, pô. Se é interpretação restritiva, a lei foi o quê? Mais ampla do que queria. E no primeiro, extensiva, que é mais ampla do que sua intenção, ele inverteu de novo os conceitos. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, a letra E está errada. Gabarito, letra C. 10ª. Havendo divergência entre normas do CPPM e Tratado Internacional de que o Brasil é signatário, prevalecerá a primeira, em observância aos princípios da hierarquia e da disciplina militar. De novo, a mesma questão, do mesmo jeito, repetidamente, do mesmo jeito. Eu já vou falar pela 50ª, 80ª, 90ª, 200ª vez. Conflito entre CPPM e internacional. O direito internacional vai sobrepor, vai sobrepujar o CPPM. Lembra? O internacional vai sobrepor o CPPM. Letra B. É permitida a interpretação extensiva da norma processual penal militar, ainda que essa interpretação enseje cerceamento de defesa. Interpretação extensiva e restritiva pode cercear a defesa? Lembra das exceções? Não pode cercear a defesa, não pode atrapalhar o processo, nem pode mudar o princípio ou a natureza da acusação. Ela não pode cercear a defesa, atrapalhar o andamento processual
bem como ela não pode trazer prejuízo à acusação, alterar o que a acusação falou inicialmente. Então lembra, se traz prejuízo à acusação, à defesa ou ao processo, eu não posso aplicar interpretação extensiva ou restritiva. Letra C. Admite a interpretação restritiva quando for manifesta a amplitude demasiada da lei. Até aqui está tudo bem. Salvo quando tal interpretação buscar impedir a marcha natural do processo, especialmente em sua fase inicial. Que coisa linda, velho. Tá tão bonito que eu tô emocionado, porra. Fiquei arrepiado. Olha aqui, ó. Porra, ele só faltou, tipo assim, dizer, olha, marca essa. É aquela questão, siga certinho e marque a letra correta, pô. É a questão para te chegar na prova e assim, meu Deus, eu sou o cara do processo, eu sei tudo. Letra D. A Lei Processual Penal Comum é complementar à Lei Especial Militar, devendo ambas ser aplicadas simultaneamente, quando coerentes ou segundo o critério de razoabilidade do julgador, quando omissas. Que viagem é essa, velho? De onde foi que ele tirou essa informação? Aplicada de maneira simultânea? Aplicada de maneira conjunta? Não, não, não. A Lei Processual Penal Comum, ela não é complementar, ela é subsidiária à lei especial. Lembra que eu te falei? Aplicação subsidiária da Lei Processual Penal Militar? Quando a lei especial for omissa, quando a lei especial não trouxer efetivamente o que ela quer dizer, eu tenho que aplicar de maneira subsidiária, veja, substitutiva, a Lei Processual Penal Militar. E, diante de omissão legislativa, o intérprete poderá recorrer à jurisprudência ou aos costumes militares, mas não à analogia. Estava tudo indo bem, né? Quando chegou nesse mas não, a analogia bagunçou, virou bagunça, ninguém mais respeitou ninguém aqui. Pode-se suprir em omissão do processo penal comum, pode-se suprir da jurisprudência, usos e costumes militares, princípios gerais de direitos e, por fim, e não menos importante, da analogia. Gabarito letra C de casa. 11ª questão. Aplicam-se as normas do CPPM em tempo de paz a bordo de navios ou quaisquer outras embarcações de aeronaves onde quer que se encontrem, desde que sejam de propriedade pública? E, mano, o que tem a ver propriedade pública com direito penal militar? Ele trouxe lá do direito penal comum, território nacional por extensão, lá do artigo 7º, parágrafo 1º do Código Penal Comum. Ele viajou na maionese aqui distante, longe, de uma maneira assim que, meu Deus do céu. Ele foi louco. Aí salvo mesmo, artigo 5º, na verdade. Artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal Comum. Aqui, ó, essa parte não é propriedade pública, não. Eu vou aplicar o CPPM quando a embarcação aeronave for de propriedade militar, militarmente utilizada. Ou, se for privada, estará sendo militarmente utilizada. Exemplo, Lucas, imagina você, porra, passei no concurso oficial PM ou bombeiro. Aqui no meu caso é PM, pessoal, estudando penal militar. Onde é que eu vou comemorar? Vou comemorar no cruzeiro do Neymar. Ou no cruzeiro do Wesley Safadão. E aí tu tá lá, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido, bora beber, tu tá lá curtindo. Ou então tu tá lá com o Neymar, fazendo dancinha, TikTok e os cacete lá, virando giraia. E aí chega uma embarcação e fala bem assim, a partir de agora, este navio está sob comando militar. A Marinha do Brasil está requisitando o uso deste navio, deste cruzeiro, para fins militares. No momento que a propriedade privada passou a ser utilizada pelo meio militar, sob comando militar, ali eu aplico o direito processual penal militar, ali eu aplico o direito penal militar, porque ali é território nacional por
extensão. Então, quando você for para o Cruzeiro do Neymar, para o Cruzeiro do Wesley, ou se você for um idoso igual eu, quando você for para o Cruzeiro do Roberto Carlos, são tantas emoções, são tantos momentos já vividos. Quando você for para isso, lembra dessa questão? Letra B. As normas de processo penal militar prevalecem sobre as normas de convenção ou tratado. De novo essa questão. Pelo amor de Deus, não vou nem ler o resto, né? Aonde que o penal militar prevalece, mas só na casa de quem inventou isso. A lei processual penal militar não admite interpretação extensiva. Oi? Admite sim. Letra D. Os casos omissos no CPPM serão supridos pela jurisprudência, beleza. Pelos princípios gerais de direito, beleza. Pela analogia, beleza. Mas não o serão pelos usos e costumes militares? Amigo, eu te falei. Analogia, princípios gerais, CPP comum, uso e costumes militares, supre sim. Jurisprudência supre, omissão sim. O CPPM é aplicado fora do território nacional em tempo de paz, em zona ou lugar sob administração ou visto da Força Militar Brasileira. Correto. Lembra? O Exército tem uma base, sei lá na Guatemala, sei lá. No Haiti, aquelas missões de paz que o Exército Brasileiro vai e monta uma base lá, lembra? Teve um terremoto, não lembro qual foi o ano, não sei se foi Haiti, não lembro qual foi o país exatamente, em que teve um terremoto, teve uma calamidade pública e o Exército Brasileiro foi em missão de paz para lá. Quando o Exército monta a base naquele local, aí naquela base, onde tem proteção e vigilância do Brasil, aplica o direito processual penal militar. Beleza? Tranquilo. Com isso a gente fecha a aplicação da lei processual penal. Vamos falar agora da Polícia Judiciária Militar. Olha aí, da PJM, a Polícia Judiciária Militar, ou exercício da PJM. Olha aqui, ó. A Polícia Judiciária Militar, a PJM, é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. Lucas, primeira coisa, quem é a PJM? Quem é a Polícia Judiciária Militar? No Brasil, você tem duas espécies ou modalidades de polícia. Tu tem a polícia ostensiva, que é a polícia de preservação da ordem pública e patrulhamento. Exemplo clássico é a polícia militar, a polícia rodoviária federal, é uma polícia de combate, de prevenção a crimes. E tu tem a polícia judiciária, que é a polícia auxiliar do poder judiciário. Ela vai atuar na investigação de crimes. E no direito penal comum, a judiciária é a Polícia Civil e a Polícia Federal. No direito penal militar, coube à própria Polícia Militar exercer esse papel, coube aos próprios militares exercerem esse papel, essa atribuição de Polícia Judiciária Militar. Então veja bem, quem investiga crime militar são as instituições militares. Quando um policial militar ou um bombeiro militar comete um crime militar, ele vai ser investigado pela sua corporação, por meio da Corregedoria Geral de Polícia. Beleza? Tranquilo? Quando um militar do Exército, Marinha ou Aeronáutica comete um crime militar, ele vai ser investigado pela sua instituição, pela sua Força Armada. Por meio do que, Lucas? Por meio do inquérito policial militar. Então, a Polícia Judiciária Militar é isso, esse exercício, essa execução, esse uso do direito para investigar crimes militares. E essa PJM é representada pelas instituições militares. Aqui, ó. A PJM é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. Letra A. Pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, quem é que tem o poder de Polícia Judiciária Militar? Inicialmente são os ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como a militares que, neste caráter, desempenham missão oficial permanente ou transitória em país estrangeiro. Então, opa! Caiu aqui a minha canetinha.
Então, os ministros, eles têm esse poder judiciário militar sobre os seus órgãos e instituições. Letra B. Pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em relação a entidades que, por meio de disposição legal, estejam sob sua jurisdição. Chefe do Estado-Maior que controla Forças Armadas. Letra C. Pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretário-geral da Marinha nos órgãos, forças e unidades que são subordinados. Opa! Estado-Maior e Marinha. D. Pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe de esquadra nos órgãos das forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando. E. Comandante de região militar, distrito naval ou zona aérea, nos órgãos e unidades respectivos territórios. F. Secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica nos órgãos e serviços que lhes são subordinados. G. Diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, Exército da Aeronáutica. E letra E. Comandantes de forças, unidades ou navios. Cara, agora vem a parte da sinceridade. Esse artigo 7º, ele tem uma possibilidade imensa de cair na prova por ser muito decoreba. E por ser decoreba, não tem macete, não tem manha, não tem nada que eu possa fazer que vá te ajudar nesse caso. Isso depende de você. Você tem que ler esse artigo 7º, tanto que tu sonhe com ele. Tem que memorizar até a vírgula. São exatamente, olha aqui, ó. Então, meu parceiro, essa é a parte difícil, mas tu vai ter que ler. Tu vai ter que ler. Eu adoraria chegar aqui com um macete, um mnemônico, algum macete, um esquema digital, uma fórmula mais, mas olha, vai ser assim, não é assim, cara. Tu vai ter que ler. E quanto mais tu ler, quanto mais tu te aplicar na leitura dessa situação aqui, melhor vai ser o teu rendimento. Tu vai fixando conteúdo. É por isso que eu falo, para mim, a resolução de questões é a melhor forma de fixação, porque tu vai aprender isso aqui na braba, mas tu vai aprender. Uma coisa, um ponto bem especial, tá, para vocês. Amigo, você que vai fazer a prova, está estudando para concurso da FCC, de CFO-PM e CFO-BM. Amigo, entenda uma coisa bem simples. Você tem que ler o código, tem que ler a lei seca. Penal militar, processo penal militar, Constituição Federal, leis do direito administrativo, você tem que ler. Porque a FCC ela é uma fundação extremamente legalista. Ela exige que você tenha esse domínio dos meandros da lei. Se você não tiver esse domínio, você vai ter demanda ou dificuldade na hora da sua prova. E não é isso que você quer. Eu posso te ensinar tudo de penal processual militar. Mas se tu não ler a lei seca, se tu não sentar e tiver um horário para leitura da lei, ou resolver questões com base na lei, tu tende a ter dificuldade na prova. E eu não quero isso. Eu quero que tu passe, eu quero que tu vá para o Cruzeiro do Safadão, que tu vá para o Cruzeiro do Neymar, eu quero que tu vá passar as tuas próximas férias lá em Maragogi, eu quero que tu vire o Giraia. Ah, Lucas, eu quero conhecer outro país. Vai aqui na Guiana Francesa, rapidinho aqui do lado, rapaz. Vai conhecer outro país. Ah, Lucas, eu vou passar minhas primeiras férias no Bairique. Vai! Mas para isso acontecer, tu tem que ler. Beleza? Delegação do exercício. Parágrafo 1º. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficial redativa para fins especificados e por tempo limitado. Eu te falei só os cargos de comando, só o chefão, ministro, comandante, tá. Mas tu acha que eles sozinhos dão conta de tudo? Não tem como. Então o que acontece? Acontece uma delegação, isso é, por favor, isso é de administrativo, uma delegação de competência de atribuição, em que o superior delega a sua competência para o subordinado, um oficial da ativa. Olha aqui, ó, oficial da ativa. Assim fala. Ele delega essa atribuição para esse subordinado, que vai exercer, porque pensa bem, o ministro das Forças Armadas, o comandante do Exército, ele é uma pessoa. Tem como ele investigar todo o Exército?
O comandante da PM é uma pessoa. Tem como investigar todos os crimes militares que acontecem? Não tem como, filho. Então a delegação ela é necessária, ela pode acontecer. Olha aqui, ó, poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Beleza? Parágrafo 2º. Em se tratando de delegação para a instauração de IPM, que é perguntar, deverá que ela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva minerada, ou não, ou reformado. Amigo, delegação de competência para investigação para IPM tem que recair em superior. Como assim, Lucas? Vamos dizer que eu vou investigar um tenente. A delegação, quem pode investigar o tenente é só o seu superior. Então vai ter que ser de capitão para cima. Não pode um sargento investigar um tenente. Não pode um capitão investigar um major. O investigante, o investigador, a autoridade policial militar tem que ser superior hierarquicamente ao investigado. É isso que o artigo fala. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Existe um critério chamado antiguidade no meio militar. A antiguidade ela é relacionada à data de promoção ou classificação no curso. Vocês vão todos iguais para a academia. Ao final do curso vai ter as notas. E o mais antigo da turma é o primeiro colocado, é o chamado 01. Ele, em razão da classificação no curso, é mais antigo que todos os demais. Vocês vão ter o mesmo posto, vão ser todos segundo tenente. Porém, todavia, não obstante, vai haver antiguidade em razão da classificação. Ou então, outra forma, em razão da data de promoção. Imagina que você é segundo tenente, eu sou segundo tenente. Você foi promovido a segundo tenente hoje, dia 24 de julho. Eu fui promovido a segundo tenente amanhã, dia 25 de julho. Você é mais antigo do que eu. Por que, Lucas? Por data de promoção. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, ou seja, é um policial que está na inatividade, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Beleza? Gerson Cabral. Se for a mesma patente, tem que ser por antiguidade, né? Correto, Gerson Cabral. Acabei de explicar isso. Se for mesma patente, se for mesmo posto, tem que ter a antiguidade conforme expressa a previsão da lei. Beleza? Tranquilo? Não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Então, senhora, veja bem, se for um militar da reserva, se for um militar já aposentado, eu não preciso levar em conta o critério da antiguidade. Por uma coisa bem simples. O direito militar me ensina que o oficial da ativa ele é mais antigo que o oficial da inatividade. Então, no direito militar, o oficial da ativa é mais antigo que o oficial da inatividade. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, não precisa levar em conta a antiguidade se for o investigado um oficial da reserva. Designação de delegado e avocamento de inquérito pelo ministro. Se o posto e a antiguidade oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar e, se estiver iniciado, avocá-lo para tomar essa providência. Amigo, qual é a ideia basilar aqui? Se eu tenho um oficial da ativa que não tem ninguém mais antigo que ele para exercer a função, não tenho ninguém na atividade que vai poder investigar esse cara,
eu vou buscar um cara lá na reserva para investigar ele. Eu vou buscar um mais antigo lá na reserva. Eu vou buscar uma autoridade policial militar lá na reserva para investigar esse policial. E caso eu não tenha ninguém, a competência volta para o ministro para ele investigar. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, senhores, vamos finalizar a aula por hoje. A gente já deu uma boa avançada no assunto. Só falta, deixa eu ver, um artigozinho, a gente finaliza esse assunto de PJM. Então, na nossa próxima aula, a gente volta com Direito Penal Militar e nós iremos dar continuidade ao assunto até fechar, gabaritar tudo aquilo que temos. Eu desejo uma boa noite, um bom descanso, bons estudos. Por favor, não vai te meter em confusão. Eu sei que hoje tem show em tudo quanto é lugar. Eu sei que hoje tu pode ir para o Mazagão, tu pode ir para JB, tu pode ir para a inauguração do PI, tu pode ir para onde tu quiser. Mas não vai te meter em confusão, pelo amor de Deus. Não vai te meter em confusão, eu te peço. Pensa no teu futuro, tá bom? Então, boa noite, bom descanso, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau, pessoal, boa noite.